Bom dia, seguidores de Cristo. A paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o dom da fé. A nossa lição tem esse tema. E como referência, ela traz 2 textos bíblicos. O primeiro, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz o seguinte: para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. E o segundo texto está lá em João, capítulo 11, do versículo 40 ao 44. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Que bênção! Então, esses versículos trouxeram para nós a história da ressurreição de Lázaro. Bom, nós vamos aprender então sobre a fé como dom. Mas qual é a diferença da fé com o dom da fé? Antes de mais nada, nós precisamos entender essa pequena diferença que, na verdade, é importante na nossa lição. A fé é dividida em 3 tipos. O primeiro tipo é a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que, como o próprio nome diz, ela se desenvolve no momento da salvação. É necessário crer, ter fé para receber a salvação. Não foi assim que aconteceu conosco? Nós não precisamos ter a fé de que Jesus é o Salvador para recebermos a salvação de Deus? Então, a fé salvadora é a semente da salvação. Ela é necessária já de início. O segundo tipo de fé é a fé como fruto do Espírito Santo. A fé como fruto do Espírito é a frutificação da fé salvadora, a semente da salvação, lembram? Ou seja, o crente salvo, através da fé salvadora, agora passa a santificação por meio da fé como fruto do Espírito. Então, a fé salvadora é a semente e a fé como fruto do Espírito é a própria frutificação da semente. Lembram quando nós estudamos lá no trimestre passado sobre o plano da salvação de Deus? Então, é só lembrarmos daquelas etapas. Nós fomos salvos, regenerados, justificados e santificados. A fé salvadora é necessária para o início da salvação, para recebermos Jesus. E o fruto do Espírito da fé é a fé que nós precisamos ter para sermos santificados dia após dia. Nós precisamos ter fé para vencer a carne dia após dia. Amém? Agora, o terceiro tipo de fé é a fé como dom do Espírito. A fé como dom, da mesma forma que acontece com os outros dons, como nós já temos falado aqui, ela é concedida pelo Espírito Santo ao crente, sem nenhuma cooperação do homem. Então, só existe um meio de ter a fé como dom do Espírito Santo, que é pela concessão do próprio Espírito Santo.
Vejam, é o dom da fé que opera milagres. O dom da fé é concedido pelo Espírito Santo com um objetivo. O cristão que recebe o dom da fé precisa usá-lo para despertar a fé da igreja e a confiança dos outros membros da igreja. Amém? Bom, já que entendemos isso, então vamos começar a nossa lição. No tópico 1 da revista, que tem como título Uma convicção de que agora tudo é possível, nós temos alguns ensinamentos pelo autor. Bom, o que ele quis dizer com isso é que, com o dom da fé, o crente recebe uma plena convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Jesus disse em certa ocasião que se nós crermos nele e não duvidarmos em nosso coração, nós faremos as obras que ele fez e as faremos maiores ainda. Isso está registrado em João, capítulo 14, versículo 12. Gente, vocês têm noção da dimensão, da grandeza dessa palavra? Vamos nos lembrar um pouquinho das obras que Jesus fez. Jesus ressuscitou mortos, a exemplo de Lázaro. Jesus curou enfermos, os paralíticos, os cegos, os leprosos, os coxos, a mulher do fluxo de sangue, o homem da mão mirrada, a sogra de Pedro. Ou seja, Jesus curou diversas enfermidades. Ele tinha o poder para curar qualquer enfermidade. Jesus transformou água em vinho. Jesus também multiplicou pães e peixes em mais de uma ocasião, certo? E mais, Jesus continuou dizendo nessa passagem bíblica que não era só isso. Jesus disse: se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão dizer a um monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Então, seguidores, se nós crermos, nós receberemos tudo. Tudo o que pedirmos em oração. São palavras de Jesus. Vejam bem, Jesus não disse que nós poderemos receber somente algumas coisas. Ele disse tudo o que pedirmos em oração. Então, tudo é possível. E por falar em oração, o tópico 2 fala sobre orarmos com uma fé sobrenatural. Vamos tratar então da oração? Tiago ensina no capítulo 5, versículo 15, lá na carta que ele mesmo escreveu, que a oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Vejam, seguidores, Tiago mostra qual é a característica de uma oração eficaz. Eu tenho a certeza de que vocês já presenciaram orações belas, poéticas ou inteligentes, admiráveis, orações bonitas, fervorosas. Mas é a oração feita com fé que é capaz de realizar obras sobrenaturais. A oração com fé gera em nosso coração e no coração das pessoas à nossa volta uma confiança na ação sobrenatural de Deus em cada situação difícil da nossa vida. É somente através da fé que nós seremos capazes de experimentar milagres. E aí? Como têm sido as suas orações a Deus? Você tem se mostrado com fé perante o Senhor? Será que cremos na ação sobrenatural de Deus
quando oramos? Vamos pensar nisso, vamos refletir nisso. É isso que o autor propõe no seu tópico 2. Passando ao tópico 3, que tem como título Realizando Coisas Extraordinárias, eu proponho para vocês. Pensem aí agora no seu herói favorito. Com certeza, o seu herói favorito faz alguma coisa extraordinária. Nenhum homem comum pode fazer, só o seu herói favorito, certo? Ele vence batalhas invencíveis, ele cumpre missões que são impossíveis, ele alcança resultados inalcançáveis. Mas diferente desses heróis, os heróis da Bíblia são gente comum. São homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas dificuldades, sujeitos às mesmas fraquezas, mas são homens que conseguiram realizar feitos extraordinários. Existia um superpoder agindo sobre esses homens, e esse poder especial é a fé. Por isso, esses heróis são chamados de heróis da fé. E a Bíblia fala neles em um capítulo específico, um capítulo especial, separado. E esse capítulo é o capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler o capítulo 11 de Hebreus? Então eu vou dar um tempinho para vocês pegarem a Bíblia aí, tá bom? Capítulo 11 de Hebreus, e o primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 4. Amém? Então vamos lá. Versículo 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Agora o versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício.
Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes tinha prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Seguidores, que capítulo lindo! Que palavra maravilhosa que também edifica a nossa fé. Esse é o dom da fé. Vamos colocar essa aula em prática? Vamos buscar em oração que o Espírito Santo nos conceda o dom da fé, para que vivamos os milagres do Senhor e para que ajudemos a Igreja do Senhor a também ter fé e confiança em Deus. E quando orarmos, que façamos cada oração com muita fé, que sejam orações belas, fervorosas, sinceras, mas regadas com fé na ação sobrenatural de Deus. E lembrem-se do que Cristo prometeu. Se crermos e não duvidarmos em nosso coração, poderemos realizar os mesmos feitos ou até maiores
do que ele realizou. Amém. Que Deus abençoe vocês.